Bom, agora a gente vai fazer a leitura para as pessoas do signo de Áries. É uma leitura amorosa, então é importante que vocês mantenham alguém em mente enquanto eu faço a leitura, tá? É uma leitura da semana do dia 21 ao dia 27 de agosto, para várias energias, então não vai ter ressonância com todo mundo. Mas eu gostaria que vocês me dissessem nos comentários qual que é a situação de vocês, tá? E se teve ressonância ou não. Sempre dá para pegar alguma coisa. Para leituras pessoais, o link do meu Instagram de tarô profissional vai estar na descrição. Lá tem todos os valores, todos os jogos que eu faço. Vamos lá. Áries. Relação entre Áries e a pessoa com quem Áries está lidando no período do dia 21 ao dia 27 de agosto. Vem a carta da borboleta. Bom, eu já vou começar falando, pelas cartas que eu vi enquanto eu estava embaralhando, que muito provavelmente essa é uma leitura para pessoas que já terminaram uma relação, tá? Ou seja, que não estão mais se relacionando, houve algum tipo de término, houve algum tipo de afastamento e tá havendo um período de cura, tá? E aqui sendo a primeira carta como a carta da borboleta, já me dá uma indicação de transição e de transformação acontecendo entre pessoas, tá? Mais uma com a borboleta para Áries. Carta do escorpião, é isso mesmo. Áries nessa relação no período do dia 21 ao dia 27 de agosto. Carta do cavalo. Mais uma para o cavalo. Carta da mariposa. Bom, vamos lá, voltando ao que eu falava aqui. A câmera deu um corte aqui no vídeo, então a gente vai retomar. O que eu vejo aqui nesta relação, tá? Borboleta com a carta do escorpião. As duas pessoas estão passando por uma fase de transição que não é fácil, porque a borboleta fala sobre um período de transição em que eu tô me desacostumando com aquilo que eu estava acostumada, tá? Então, assim, muito provavelmente, como eu falei anteriormente, a gente tá falando de uma relação aqui que houve um término, tá? Ou houve um afastamento para pessoas que não tinham uma relação comprometida com esta pessoa, tá? Só que existia algum tipo de convivência, existia alguma coisa em que as duas pessoas estavam acostumadas uma com a outra, tá? Com uma rotina. E aqui, com a borboleta, isso é transformado. E com a carta do escorpião, parte positiva é que existe um ressentimento aqui também se dissipando das duas partes, tá? Só que ainda existe a parte do me acostumar, forma de ser desta relação, ou seja, não existe mais relação. Talvez exista ainda algum tipo de comunicação, tá? Mas muito provavelmente estou falando de um relacionamento que acabou aqui, tá? Então o relacionamento ao menos não existe mais como ele era, tá? Houve algum tipo de término, houve algum tipo de afastamento e existe um ressentimento aqui sendo curado, tá? Da parte de vocês na relação, vem o cavalo e vem a mariposa. Eu pego da parte de vocês nessa semana muita independência, muita liberdade, tá? Força interior. Eu posso estar falando com alguém do signo de Áries aqui que pratica algum tipo de exercício físico, faz academia, alguma coisa nesse sentido, tá? Com o cavalo aqui. Mas o que eu pego da parte de vocês também, apesar de toda essa liberdade, essa independência nessa semana que vocês começam a aproveitar na própria vida de vocês, com a mariposa, muito possivelmente, o motivo do término ou o motivo do afastamento aqui, primeiro que pode ter sido iniciado por parte de vocês, tá? E com a carta da mariposa, parte de vocês nisso foi que vocês desistiram antes do tempo, tá? De forma precoce desta relação. Com a mariposa é o que me aparece. Quando a coisa começa a ficar difícil, quando eu vejo que esta pessoa ou esta relação não é exatamente aquilo que
queria, que eu projetei, eu desisto, sabe? Eu deixo por incompleto. Então, assim, eu desisto antes do tempo, eu desisto de forma precoce desta relação, desta pessoa, tá? Então, é o que eu vejo da parte de vocês nessa relação. Da parte da outra pessoa no relacionamento, vem a carta do leão e a carta do polvo. A pessoa vai da energia do polvo para a energia do leão aqui. Ou seja, ela muda totalmente de figura nessa semana, tá? Energia do polvo, uma carta de carência, uma carta de uma pessoa pegajosa, uma pessoa que não dá espaço e não dá tempo para outra pessoa, tá? Este pode ser um dos motivos que culminou nesse término, tá? Nesse afastamento entre vocês. Eu vejo uma pessoa carente, eu vejo uma pessoa dependente, então a gente também pode estar falando de alguém que dá muito pouco, mas quer muito, sabe? Quer muita atenção, quer muito tempo, quer muito a companhia da outra pessoa, mas pode ser uma pessoa um pouquinho egoísta, tá? Porque querendo ou não, uma pessoa carente, uma pessoa dependente, codependente da outra, é uma pessoa egoísta, tá? Porque ela quer muito pra ela quer que o outro dê muito pra ela, mas talvez ela não faça em troca. E ela não percebe que afasta a outra pessoa por conta dessa atitude dela, tá? Então a gente pode estar falando sim sobre um término de relacionamento, um afastamento que aconteceu por um desses motivos, tá? Só que essa pessoa vai para a energia do leão nessa semana. Uma energia de alguém que é mestre de si mesmo, de alguém que procura se aperfeiçoar na própria vida, sabe? Procura ser o melhor que pode, espiritualmente, pessoalmente, e que começa aqui uma jornada de autodesenvolvimento, tá? Muito grande. Então, é uma pessoa que começa a ter controle das próprias emoções, dos próprios pensamentos, tem um controle de si, tá? Então, duas energias contrárias aqui. Uma pessoa que estava nessa energia do povo e que está indo para a energia do leão nessa semana, tá? O que eu pego aqui com o leão também é um virar de costas para a situação, tá? Então, muito possivelmente, vocês vão ver da parte dessa pessoa alguém que parece que está ignorando vocês, ou que não dá mais atenção, que não liga mais, que está voltada para outra parte da vida, mas o que eu pego aqui é com uma pessoa que está voltada para o próprio autodesenvolvimento, tá? Então, assim, era uma pessoa que estava aqui agindo de forma pegajosa, de forma carente, dependente, que agora vai para a energia do leão, tá? As cartas que saíram aqui, carta do ciúme, carta da sorte está do seu lado, leva tempo, então assim, eu vejo algum tipo de ciúmes acontecendo essa semana, tá? Não sei da parte de quem para quem aqui, pode ser da parte das duas pessoas inclusive. A sorte está do seu lado, mostra, para mim essa carta de sorte está do seu lado é uma carta que fala sobre a espiritualidade dando um amparo para vocês nessa situação. E o leva tempo aqui, para mim, é esse período de transição, tá? Então, assim, eu estava acostumada, são duas pessoas que estavam acostumadas uma com a outra, estavam acostumados a uma rotina de algum tipo, mesmo que não fosse um relacionamento comprometido, sério, completamente, sem dúvida existia um tempo de convivência, tá? Então, agora leva tempo para desacostumar, para essa transição acontecer, tá? As outras cartas que saíram aqui é eu preciso falar com você, existe algo que eu quero dizer, tá? Então existe alguma coisa que essa pessoa quer falar pra vocês, apesar de ela estar se controlando com o leão aqui. Eu não vou ser a primeira pessoa a tomar uma atitude, sem dúvida, tá? E eu amo o seu senso de humor. Foram as cartas que saíram pra mim da parte desta pessoa, que essa pessoa gostaria de dizer pra vocês, tá? Então, sem dúvida que nessa semana eu não vejo esta pessoa sendo a primeira a tomar uma atitude. Como eu falei, a parte positiva aqui entre vocês, com a borboleta e o escorpião, é que existe um ressentimento que está sendo deixado para trás, tá? Uma transformação está acontecendo aqui, que me parece que é muito favorável para as duas pessoas, tá? Porque, como eu falei, essa pessoa está indo de uma energia do polvo para a energia do leão, tá? Então, assim, uma pessoa dependente, que agora vai se tornar uma pessoa mais independente, tem mais controle de si e não quer ter mais tanto controle sobre os outros, tá? E não quer ter mais tanta atenção dos outros, ela procura ser o que ela quer ser na própria vida, tá? Se autodesenvolver para ser aquilo que eu quero ser, sabe? Sem ter que procurar a atenção de outras pessoas ou a aprovação de outras pessoas para isso. E da parte de vocês aqui, me parece que vocês vão de uma energia da mariposa para a energia do cavalo, que seria uma energia de desistência muito fácil, aqui também é
não aguentar certas dificuldades, é isso que eu vejo, assim. Quando a coisa começa a se tornar difícil, vocês logo desistem, tá? Pra energia do cavalo, que é uma energia mais forte, que é uma energia que também fala sobre ir mais atrás dos próprios objetivos, sabe? E da própria independência, própria liberdade, então também pega uma energia legal. Eu vejo duas energias fortes nessa semana, muito fortes aqui, tá? Então me parece que essa transformação que acontece aqui no meio com a borboleta vai ser o melhor pra vocês dois, tá? Porque assim, pode ser uma relação que mais pra frente pode ser retomada, tá? Eu vejo que é uma pessoa que quer falar com vocês, mas eu vejo que é uma pessoa que está se controlando para não falar, para não abrir contato nessa semana, tá? Mas é uma relação que pode ser retomada. Mas primeiramente tem que haver, e está havendo aqui com a escorpião e a borboleta, um dissipado ressentimento, sabe? Um perdão entre as duas pessoas, mesmo que não seja falado, mas interno, sabe? Internamente são duas pessoas que estão aprendendo a se perdoar, né? A perdoar a si mesmo e perdoar um ao outro, tá? Então é a parte positiva que eu vejo aqui. E querendo ou não, está abrindo aqui uma oportunidade de aperfeiçoamento de cada um na tua própria vida pessoal, para que mais para frente esse relacionamento, se for da vontade de vocês aqui, que ele seja retomado da melhor forma possível, tá? Então é isso, espero que vocês possam me falar nesta semana qual que é a situação exatamente de vocês, porque para cada um vai ser diferente, tá? E espero que vocês possam aproveitar o conselho da melhor forma possível.